Eu vou ler um texto aqui de Malaquias, né? Malaquias tem um texto, tem aquele texto famoso, né, que fala sobre os dízimos. E é o capítulo 3, né? Ali mais basicamente, que é mais incisivo ali sobre o dízimo, do versículo 6 até o 12. Do versículo 6 até o 12. Então, esse texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 6 até o 12, eu não vou nem ler, que ele é um texto bem conhecido, que é aquele que fala que se o homem está roubando a Deus, não está, como é que não é. E nós observamos nesse texto, e em todo o contexto aqui do livro de Malaquias, que o povo de Malaquias, né, no tempo de Malaquias, eles eram dizimistas, eles deixaram de dar. Eles deixaram de dar. E nós vamos ver aqui por que eles deixaram de dar, né? Porque quando alguém está fazendo uma coisa, ele para de fazer, ele tem algum motivo. Então, eles eram dizimistas, eles pararam de dar. Eles eram generosos, deixaram de ser generosos. E nós vamos tentar ver aqui qual é o motivo que eles deixaram de ser generosos, que eles deixaram de ser dizimistas, ofertantes e ajudar na casa do Senhor. Nós vamos tentar ver qual é o motivo. Mas para isso nós não vamos nem ler o do versículo 6 até o 12. Nós vamos ler depois, o que vem depois. Entendeu? O que vem depois, nós vamos ler do versículo 13 até o 18. E olha o que diz, do versículo 13 até o 18. Nós temos que entender sempre o contexto. Nós vamos ler aqui do versículo 13 até o 18, mas ciente de que nós estamos num contexto de que a Bíblia está falando sobre o dízimo, né? Então vamos lá, vamos ler. As vossas palavras foram duras para mim, né? Do versículo 6 até o 12, Deus falando com o povo que eles estavam errados, que eles estavam pecando, que eles estavam com a mão fechada, entendeu? Não estavam semeando, e se eles não estivessem semeando, eles também não iam colher. Deus está repreendendo o povo, que o povo não está sendo generoso, não está cumprindo com a obrigação que o Senhor tinha determinado. Então, agora, a partir do 13 em diante, aí começa uma conversa entre Deus e o povo. Presta atenção nisso, a partir do 13 começa uma conversa entre Deus e o povo. Olha aqui, ó. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Aqui é Deus falando. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Quer dizer, o povo falando. Mas o que nós falamos contra ti? É uma conversa entre Deus e o povo. Versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. O povo está dizendo, é inútil servir a Deus. Que nos aproveita, temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Então nós observamos aqui um princípio fundamental. Por que eles deixaram de ser fiéis a Deus? Por que eles deixaram de ofertar? Por que eles deixaram de ser generosos? Por que eles deixaram de trazer a oferta à casa do Senhor? Qual foi o motivo? Tchan, 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 aqui está a chave. Porque eles estavam olhando para os ímpios e estavam vendo que os ímpios estavam prosperando mais. Os ímpios prosperam, eles estão se dando bem, e a gente que é fiel aqui está dando tudo errado. Vou parar com esse negócio. Os ímpios estão se dando bem. Então eles estavam com a motivação errada, eles estavam dando o dízimo com a motivação errada, eles estavam percebendo que os ímpios estavam melhor que eles. Então o que eles estavam dando dízimo era para ficar rico, era para ter dinheiro igual o ímpio, era para se dar bem neste mundo igual o ímpio. Entendeu? Então eu falo para vocês, isso aqui é uma pregação. Eles estavam com o mesmo coração que está a Igreja Universal do Reino de Deus, que está a igreja do Bispo Macedo, a igreja aquele do chapéu. Eles não pecam porque eles oferecem muito, eles pecam porque eles oferecem pouco demais.
Porque o que eles buscam é só coisas para esse mundo, é ficar rico, é ter o dinheiro que o ímpio tem. Não porque se o ímpio tem dinheiro, tem que ter também, entendeu? Eles estão buscando coisas pequenas, mas o verdadeiro povo de Deus busca as verdadeiras coisas grandes, que o texto explica aqui depois. Vós que sois fiéis, tem um memorial escrito, tudo que vocês estão fazendo. Portanto, ainda que o ímpio aqui nesse mundo prospere e vocês não, mas tem um memorial lá, e um dia eu vou mostrar para vocês quem serve vai receber. Um dia eu vou mostrar para vocês qual é a diferença em quem é fiel e quem não é fiel. Um dia eu vou mostrar para vocês que vocês são diferentes dos ímpios lá, que aparentemente prosperam, que provisoriamente prosperam, mas que um dia eles vão se dar mal e vocês vão se dar bem. Tem um memorial escrito lá, de todos os atos que vocês estão fazendo. Quando vocês não estão dando, está escrito lá. Quando vocês estão dando, estão ofertando, está tudo escrito lá. Então eles estavam com a motivação errada. Quem é generoso, quem prospera, quem dá com a motivação errada, um dia ele vai acabar parando. Ou ele muda a motivação, ou um dia ele vai acabar parando, né? Então nós precisamos dar com a motivação certa. Irmãos, é mentira que Deus abençoa e que Deus nos faz prosperar muitas vezes nesse mundo? É mentira? Não, é verdade. Deus abençoa e muitas vezes Ele nos faz prosperar nesse mundo, mas não tem uma garantia para todos, em todo momento, que você vai ser abençoado financeiramente já aqui nesse mundo do jeito que você quer, na hora que quer, entendeu? Não tem essa garantia, entendeu? Então o que acontece? Nós sabemos que Deus prospera, não é errado você dar o dízimo e saber, não, Deus pode fazer prosperar se Ele quiser, mas esse não deve ser o motivo principal que você vai dar. Se for esse o motivo principal, a prosperidade ela pode até vir, mas ela não vem na quantidade que você quer, ela não vem na hora que você quer, ela não vem no momento que você quer, e você vai acabar se frustrando e vai parar de ofertar. Entendeu? Vai parar. Se tiver a motivação errada, vai chegar uma hora que você vai desanimar. É igual fazer buraco na água. Você faz buraco na água, você nunca vê resultado, uma hora você vai cansar, você vai parar. Entendeu? Agora o que nós temos que entender, que se não tiver um resultado visível aqui nesse mundo, o resultado ele virá um dia quando estivermos diante do Senhor. Está escrito lá tudo, tem um memorial escrito lá. E aí então, se não der caso, porque normalmente na maioria das vezes já dá para ver nesse mundo a diferença entre quem serve e quem não serve. Mas se por acaso na vida de algum de vocês não der para perceber a diferença ainda nesse mundo, mas o dia que você chegar lá vai dar. Vai dar, porque tem um memorial lá e vai estar tudo escrito o que você fez, o que você deixou de fazer, e nada será perdido. E essa deve ser a nossa esperança para servir a Deus e para ofertar a Deus. Essa deve ser a nossa esperança. É nessa fé que nós devemos andar. Amém?